Eu vou pegar o depoimento da doutora Patrícia, vou pedir inicialmente a ela que se identifique perante o conselho, que obviamente significa dar o número do CRM dela e ela expor os fatos concernentes ao atendimento realizado por ela com a dona Márcia. Foram 2 atendimentos, né? Doutora Patrícia, Olá. boa tarde. Meu nome completo é Patrícia Rosália de Mello Araújo, inscrita regularmente no Conselho sob o número 52948-799. Como se deu a consulta com dona Márcia? Em que circunstâncias a medicação foi prescrita? Como é que a coisa evoluiu? A primeira pergunta, como é que se deu o contato da família de dona Márcia com a senhora? Foi através do quê? Qual o motivo da consulta e o que a senhora identificou nos atendimentos que a senhora fez? Bem, eu confesso que eu tinha me preparado somente para responder as 2 perguntas que eu recebi. Quais foram? Foram em relação a... Só um minuto. Pelo exposto, pugno pela abertura de competente processo em desfavor da doutora Patrícia, por iniciar a medicação de forma complementar sem utilizar método diagnóstico e o outro artigo que eu teria infringido seria não registrar no Conselho Regional de Medicina a questão da geriatria na minha vida. Mas você não Mas tem... eu posso falar, se o senhor quiser, sobre as consultas. Mas se eu pudesse primeiramente responder essas duas questões, pode ser? Pode responder essas 2 perguntas. Em relação a iniciar o medicamento sem fazer exame complementar. Então, vamos lá. Quando a gente estuda geriatria, eu não sei se tem mais alguém assistindo, algum outro conselheiro, se existe alguma banca. Sou eu. Então, quando a gente estuda geriatria, a gente estuda todos os órgãos e sistemas e todas as doenças comuns nessa faixa etária. Então, a gente estuda cardiologia no idoso, gastroenterologia no idoso, psiquiatria no idoso, doenças renais no idoso. Então, quando você atende um idoso com uma doença gástrica, por exemplo, você não precisa ser um gastroenterologista para cuidar daquele idoso. Então, se é um idoso que tem uma artrose, por exemplo, um geriatra ele é capacitado para tratar uma artrose. Ele não precisa ser um ortopedista, porque durante os estudos de geriatria, a gente estuda as doenças articulares. Entende o que eu estou querendo dizer? Na segunda consulta, o seu Leonardo chegou a me chamar de anjo. Você foi um anjo nas nossas vidas, tão melhor que a mãe dele estava, graças a Deus. E eu não falei nada de anjo. Ela se queixou de uma dor precordial que de 0 a 10, que é o parâmetro que a gente utiliza, né, para avaliar quadros álgicos. Ela referiu uma dor de 1 a 2, um desconforto que não era contínuo, era intermitente. Se não era intermitente, não tinha que passar. E ao exame clínico, como eu falei anteriormente, ela apresentava um ritmo cardíaco bem irregular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito. Por isso que eu escolhi a medicação propafenona, porque ela atua tanto diminuindo a frequência cardíaca como normalizando o ritmo. Ela faz as 2 coisas que era o que a paciente precisava. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento, não tinha necessidade. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Então, achei melhor que no Código de Ética Médica, no artigo 17, diz que, abre aspas, o médico legalmente inscrito pode exercer sua profissão em qualquer dos seus ramos ou especialidades,
assumindo, é claro, responsabilidade por seus atos. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal, desde que você se dedique a estudar aquela especialidade. Está em anexo no processo 16 certificados de congressos de geriatria. Então, eu me mantive estudando ao longo dos anos. Eu sou um estudioso da geriatria. Eu participo de cursos e congressos de educação médica. Eu fiz cursos tanto pela SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria, como pela SBGG Seção Rio de Janeiro. Fiz cursos sobre demência, fiz cursos de avaliação de métodos de imagem em geriatria, cursos de doenças psiquiátricas em geriatria, participei de mais de um congresso de cardiogeriatria promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa. Desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar. Desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar. Desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar. Desde criança, sim, eu sempre gostei de estudar e me considero uma médica apta a cuidar de pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de... Eu, quando estou examinando um doente, eu pego, eu sinto o cheiro, eu abraço. Isso não é encenação, como o senhor Leonardo talvez tenha querido dizer. Não é encenação, é meu. Eu gosto de gente, eu gosto de interagir com pessoas. Eu jamais seria, por exemplo, uma médica legista. Ou uma médica de CTI, talvez. Eu gosto de conversar com pessoas, de ouvir pessoas, de cuidar de pessoas. Então, é isso que eu queria acrescentar. Essa questão do artigo 17? Não. Artigo 17 da Lei 3.268, que diz que qualquer médico pode exercer qualquer especialidade desde que se responsabilize por isso. Não, eu não vou corrigir porque esse cara sabe mais que a gente. Você manda para o artigo 17. Não. Acabou de falar. Artigo 17 da Lei 3.268. O médico legalmente... Mas ele assume a responsabilidade. Isso, o médico legalmente inscrito pode exercer qualquer das especialidades assumindo responsabilidade por seus atos. Ou a prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue então nem se você não é inscrever na nada. prova de título, porque você tem que mostrar que fez residência. E não importa se você tenha mestrado na França, doutorado na Suíça, pós-doutorado na Inglaterra, não importa se você é professor universitário, se você não tiver residência, ficando só faltar eu mandar para o senhor o edital da prova de título da SBGG. Isso aí a senhora mande depois, mas eu tenho certeza, até porque eu sou muito próximo de pessoas da MB. Não vale. É possível fazer a inscrição e a prova de título sim, mas vamos ver isso com calma. Tá bom. E que nesse processo, na verdade, em nada modifica. É outra situação. Faltou a questão da falta da empatia também. Isso foi uma observação da família, mas é de cunho Então, pessoal, enfim. Não, mas assim, eu estava de plantão. Aí, quando o meu plantão terminou, depois das 19 horas, eu vi que tinham várias ligações dele. E aí eu retornei a ligação, foi quando ele me disse que ela havia ido a óbito. E sim, eu dei as minhas condolências para ele. Empatia e geriatria é basicamente sinônimo. Todo geriatra é empático. Não tem como você não ter empatia com um filho que perdeu a mãe. Independente de você ser médico ou não, independente de você ser geriatra ou não, mas para você ser geriatra e você querer cuidar de pessoas idosas, automaticamente você tem que ser um ser humano que tenha empatia. Então, eu ofereci meus sentimentos, sim, e que pena que ele não sentiu a minha empatia, mas discordo da opinião dele.
Ok, é o seu ponto de vista. Sim, Posso ler então, doutora? pode sim. Sim, O cara acabou de sim. falar que não vale nada. Vamos lá? Vou mandar pro cara. Posso Vamos. ler? É loucura. É loucura. Isso não melhora nada. Pergunta como se deu o contato com a família da dona Márcia, responde que estava preparada somente para responder às questões concernentes aos artigos lhe imputados. Afirma que na geriatria se estuda doenças todas relacionadas, tá certo, se estuda doenças todas relacionadas ao idoso, sem que seja necessário ser especialista em cardiologia, por exemplo, fazendo com que ela seja competente para fazer análise referente a doenças cardiológicas. Expôs toda a forma de tratar o paciente conforme o protocolo. Que seguiu este protocolo, deixou pedido de exames, mas não poderia sair do atendimento sem medicar a paciente. Ressalta sua formação de 20 anos, tendo experiência para poder diagnosticar pacientes com alterações cardíacas. Afirma que não se inscreveu para fazer a prova de título porque é necessária a residência médica, momento em que se decidiu pela pós-graduação em detrimento à residência. Sim. Tá? Em detrimento à residência, aqui no final. Se decidiu pela pós-graduação em detrimento à residência. Ela tinha que optar ou fazer a pós-graduação à residência. Ela, por uma questão de foro íntimo, pessoal, que não cabe aqui, ela optou pela pós-graduação e, obviamente, não pôde fazer a residência. Continua no sentido de afirmar que ao optar pela pós-graduação em geriatria foi pelo fato de que continuaria trabalhando e estudando, algo necessário à época, já que precisava do trabalho por questões financeiras. Perguntada novamente sobre as duas consultas realizadas, responde que a primeira consulta foi basicamente uma conversa, um pouco mais demorada, dada a necessidade de conhecer a paciente. Afirma que a paciente foi medicada para artrose. A segunda consulta foi mais rápida, pois já tinha informações sobre a paciente, sendo mais prática do que a primeira. Afirma que a denunciante a chamou de anjo, que o denunciante a chamou de anjo, tendo em vista o atendimento prestado por ela e a melhora de Dona Márcia. Justifica a opção pelo medicamento, pelo medicamento ritmonorme, devido ao quadro da paciente, né? Sim. De arritmia, identificada no exame físico. Devido ao quadro de arritmia identificado no exame físico. Tanto na frequência como no ritmo. Caralho, esqueci de falar. O quê? Seria interessante colocar. No exame físico. Tendo deixado solicitação de exames para serem feitos a posteriori. Isso. Ela tá fazendo fisioterapia. Porque, na verdade, o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Ela apresentava um ritmo cardíaco bem regular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, subia muito, descia muito, subia muito. E por que, diante desses sintomas sérios, parece ter menosprezado a importância do eletrocardiograma? Você mencionou que se um eletrocardiograma tivesse sido feito, daria o que você escutou. O eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento não tinha necessário. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Então, achei melhor. Você, doutora Patrícia, generalista, você é uma covarde. Você está me escutando aí, covarde. Você não merece nenhum diploma básico de medicina. Sua covarde. Só isso que eu tenho para te resumir. Você é covarde. Uma mulher baixa e covarde. Senhora Patrícia Rosália de Melo Araújo, generalista mentirosa, e senhora cúmplice Simone Araújo. Ou seria Mônica seu nome real? Ajudou sua irmã a entrar em minha casa e a me vitimar mais tarde. Confiei em você no momento mais frágil da minha vida, temendo o Covid e acreditando que você cuidaria de mim.
Minhas últimas lembranças são de paradas cardíacas, dores e a angústia de deixar meu filho Leonardo sozinho. Ele confiou em você tanto quanto eu, e o que recebeu foi a dor da perda e o peso da injustiça. Minha vida foi interrompida pela sua negligência, e a confiança que depositamos em você foi traída. Espero que estas palavras a façam refletir sobre a gravidade de suas ações. Minha vida não pode ser devolvida, mas talvez você possa evitar que outros sofram o mesmo destino.